Boa noite a todos. Desculpe pelo atraso, mas foi de interesse público. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 113ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016. Convido o segundo secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, vereadora Rosane, vereadora Mônica, colegas vereadores, funcionários dessa casa, colegas funcionários da Prefeitura e público presente, boa noite a todos. A ata da 33ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016, realizada no dia 9 de julho de 2015, às 10 horas, no plenário Hélio Santana de Araújo, sob a presidência da vereadora Rosane Ribeiro Machado. Aos 9 dias do mês de junho do ano de 2015, reuniu-se a Câmara de Aracruz com a presença dos vereadores Adeir Antônio Loser, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Ervaldo Santana Almeida, Fábio Machado, Fábio Neto da Silva, Gênison Rampinelli Leco, José Gomes dos Santos, Lúcio Zanol, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Broeta, Rosane Ribeiro Machado e Valmir Coser. A senhora Presidente declarou aberto o trabalho e convidou o segundo secretário a fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi colocada em discussão. A senhora Presidente declarou aprovada a ata nos termos do parágrafo 1º, artigo 88 do Regimento Interno. Nos termos da resolução número 593 de 18 de março de 2003, nenhum vereador inscrito fez uso da palavra. O primeiro secretário fez o chamado dos senhores vereadores. Havendo nome legal, passou-se a ordem do dia. A senhora Presidente fez a comunicação em pauta. Em primeiro turno foram aprovados o projeto de lei número 045 de 2015, com substitutivo, de autoria do Poder Executivo, com os pareceres das Comissões de Justiça e Finanças em plenário, favoráveis ao substitutivo. Projeto de lei número 046 de 2015, com substitutivo, de autoria do Poder Executivo, com os pareceres das Comissões de Justiça e Finanças em plenário, favoráveis, e ao substitutivo ao projeto de resolução número 03 de 2015, com emenda modificativa número 01 de 2015, de autoria da mesa diretora, com os respectivos pareceres. Foi aprovado o pedido de retirada de pauta do projeto de lei número 030 de 2015, de autoria da mesa diretora. Em segundo turno, foi aprovado o projeto de lei número 031 de 2015 e rejeitada a emenda modificativa número 01 de 2015, com os votos contrários do vereador Adeir Antônio Loser, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Ervaldo Santana Almeida, Gênison Rampinelli Leco, José Gomes dos Santos, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Broeta e Valmir Coser. Os projetos de lei número 038 e 039, com emenda de redação número 01 de 2015, 041 de 2015, foram aprovados com os respectivos pareceres. E para constar, eu, José Gomes dos Santos, primeiro secretário, de acordo com o artigo 23, inciso 6 do Regimento Interno, fiscalizei a elaboração da presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada. Em tempo, o projeto de lei número 031 de 2015, de autoria do Poder Legislativo, em apresentação em plenário, foi encaminhado às comissões. Só isso, presidente. Em discussão a ata. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada. Pela ordem, senhora Presidente, eu quero pedir um minuto de silêncio em homenagem à família de Josemar Soares, pela morte dele ocorrida no final de semana aí. Concedido, vereador. Presidente, também em memória de Vânia Alves Amado, morreu neste final de semana também, por favor. Presidente, também em memória de Alex Ribeiro, morreu num acidente nessa semana em Barra do Riacho. Alex Ribeiro, em homenagem à família. Concedido, vereador.
Que essa casa encaminhe os votos de pesares dos seus familiares. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura do pequeno expediente. Senhora presidente, colegas vereadores, público presente, boa noite. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Brasília, 7 de julho de 2015. Favorecido, Prefeitura Municipal de Aracruz. Valor total, R$ 178.899,64. Ministério da Educação, Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, Brasília, 25 de junho de 2015. Favorecido, Prefeitura Municipal de Aracruz. Valor total, R$ 188.600. Só isso, senhora presidente. Presidente, vou fazer requerimento. Deferido. Boa noite, vereadores, público presente. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Aracruz, considerando o artigo 107, parágrafo 1º, 2º e 3º da resolução número 492/2090, com o artigo 22, inciso 20 da Lei Orgânica Municipal. Requer que Vossa Excelência convoque a ilustríssima senhora secretária municipal de saúde para comparecer a essa Casa Legislativa para prestar esclarecimento acerca do repasse efetuado pelo Ministério da Saúde, que tem como beneficiário o Fundo Municipal de Saúde, referente ao pagamento de incentivo adicional PSF no município de Aracruz, como também de que maneira está sendo distribuído o valor do Programa Federal PEMAC, que é o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica. Esse programa federal, ele tem uma série de metas, e uma das metas é garantir um padrão de qualidade por meio de um conjunto de estratégias de qualificação, acompanhamento, avaliação do trabalho das equipes de saúde. O programa leva os recursos do incentivo federal para os municípios participantes, que atingirem melhora no padrão de qualidade de atendimento. Equipes bem avaliadas poderão receber até R$ 11.000 a mais por mês. Hoje, cada equipe recebe do governo federal de R$ 7.000 a R$ 10.600, de acordo com o perfil social, econômico e cultural, acrescido ainda pelos recursos da equipe de saúde bucal e agentes comunitários de saúde. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o requerimento do vereador. Passamos ao grande expediente, que é de 60 minutos, para os vereadores inscritos em livre próprio. Nenhum vereador inscrito. Passamos para a fase das lideranças. Com a palavra a vereadora Mônica de Souza Pontes Cordeiro. Dispensado. Com a palavra o vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. Dispensado. Com a palavra o vereador Carlos Alberto Loureiro Vieira. Dispensado. Com a palavra o vereador Romildo Brueto. Dispensado. Convido o primeiro secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. Adeir Antônio Lozer. Alexandre Ferreira Manhães. Carlos Alberto Loureiro Vieira. Carlos André Franca de Souza. Eliel da Silva Rodrigues. Ervaldo Santana Almeida. Fábio Machado. Fábio Neto. Presente. Gênesis Rapinelli Leco. Presente. José Gomes dos Santos presente. Lúcio Zanol. Mônica de Souza Pontes Cordeiro. Paulo Sérgio da Silva Neres. Renato Pereira Sobrinho. Romildo Brueto. Rosane Machado. Presente. Valmir Cosi. 17 vereadores presentes, senhor presidente. Havendo número legal, passamos à ordem do dia. Apresentação da pauta em plenário. Primeira proposição, projeto de decreto legislativo 031/2015, que concede prêmio de destaque Mulheres Aracruzenses, autor vereador Evaldo Santana Almeida. Segunda proposição, projeto de decreto legislativo 032/2015, que concede título de cidadão aracruzense, autor vereador Eliel da Silva Rodrigues. Terceira proposição, projeto de lei 032, que dispõe sobre denominação de praça pública no bairro Vila Nova, Aracruz, autor vereador José Gomes dos Santos.
Quarta proposição, projeto de lei 047, que altera a lei 3.888, de 7/1/2015, que estabelece critérios para transferência de áreas públicas dos centros empresariais do município de Aracruz a particulares. Autor, Poder Executivo Municipal. Quinta proposição, projeto de lei 050, que autoriza o repasse de valores para a Associação de Produtores Rurais de Santa Rosa e comunidades vizinhas. Autor, Poder Executivo Municipal. Votação em primeiro turno. Projeto de lei 018/2015, que dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação da lista dos horários nos pontos de ônibus do município de Aracruz. Vereador, autor, Alexandre Ferreira Manhães. Sétima proposição, projeto de lei 013/2015, com emendas. Altera os parágrafos 1º e 2 e acrescenta ao parágrafo 3º todos os artigos 8º, acrescenta o parágrafo único, o artigo 19, altera o artigo 42, acrescenta o artigo 57, todos da Lei Municipal número 3.297, de 9 de abril de 2010, que dispõe sobre a reestruturação do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do município de Aracruz e PASMA. Autor, Poder Executivo Municipal. Oitava proposição, projeto de lei 030, que autoriza o Poder Legislativo Municipal a promover revisão anual dos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Aracruz. Autor, mesa diretora. Votação em segundo turno. Nona proposição, projeto de lei 19, que dispõe sobre denominação de logadouro público no bairro Guaxindiba. Autor, vereador Valmir Coser. Décima proposição, projeto de lei 020, que dispõe sobre denominação de logadouro público no bairro Jequitibá, Aracruz. Autor, vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. 11ª proposição, projeto de lei 045/2015, com substitutivo, que autoriza o Poder Executivo a reajustar o auxílio alimentação concedido aos servidores públicos do município de Aracruz. Autor, Poder Executivo Municipal. 12ª proposição, projeto de lei 046/2015, com substitutivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a promover revisão geral anual dos vencimentos, salários e subsídios dos servidores do município de Aracruz. Autor, Poder Executivo Municipal. 13ª proposição, projeto de resolução 003/2015, com emenda modificativa, que dispõe sobre reajuste do auxílio alimentação dos servidores do Poder Legislativo. Mesa diretora. Senhora Presidente, pela ordem. Vereadores, público presente, boa noite. Senhora Presidente, gostaria de pedir a inclusão em pauta dos projetos do Poder Executivo, o 048/2015, dispõe sobre autorização ao Poder Executivo Municipal para apoiar financeiramente a instituição filantrópica e dar outras providências. Projeto de lei 049/2015 do Poder Executivo autoriza a contratação temporária de profissionais no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho do município de Aracruz. E o projeto de lei 051/2015 do Poder Executivo dispõe sobre a prorrogação do prazo da lei 3.269, de 29/12/2009. E o projeto de lei 052/2015 autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar com o Conselho Interativo de Segurança de Aracruz, o CISA-Orla, convênio de cooperação técnica e financeira e da outras providências. Em discussão, o pedido do vereador. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Projeto de lei, então, 047, 048, 049, 50, 51 e 52, de autoria do Poder Executivo, e o projeto de lei 032, de 2015, e os projetos de decretos legislativos 031 e 032, de autoria do Poder Legislativo, em apresentação em plenário, são encaminhados às comissões. Votação em primeiro turno. Projeto de lei 018, que dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação da lista dos horários nos pontos de ônibus do município de Aracruz. Autor, vereador Alexandre Ferreira Manhães. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 018/2015. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 018/2015, de autoria do vereador Alexandre Ferreira Manhães. Projeto de lei 013/2015, que altera os parágrafos 1 e 2 e acrescenta o parágrafo 3º,
todos do artigo 8º. Acrescenta o parágrafo único do artigo 19, altera o artigo 42 e acrescenta o artigo 57A e dispõe e parágrafo todos na Lei Municipal de número 3.297, de 9 de abril de 2010, que dispõe sobre a reestruturação do Instituto da Previdência e Assistência aos Servidores Municipais de Aracruz. E pasma. Vamos suspender a sessão Pela por... ordem, senhor presidente. Eu queria pedir vista nesse projeto 03/2015 para a próxima sessão. Pedir vista. Em discussão, o pedido do vereador. Senhora presidente, por haver algumas dúvidas em relação a esse projeto, nós vamos, então, marcar uma reunião com o IPASMA e assim a gente fica para a próxima sessão votar em primeiro Pela turno. ordem. Para a próxima sessão, o prazo... Próxima sessão ordinária, né? O pedido de vista é do vereador Daí, ele que Daí. vai definir. Presidente, podia suspender a sessão por 5 minutos para discutir melhor? A sessão está suspensa por 5 minutos. Você vai lá?
Reabertos os trabalhos. Então, pergunta ao vereador, que responda ao vereador Renato, né? Qual é a sessão? Se é a próxima sessão? Senhora presidente, ficou para a próxima sessão. Ok, então, o projeto volta na próxima sessão, seja ela ordinária ou extraordinária. Próxima sessão que houver. Votação em segundo turno. Projeto de lei 019, que dispõe sobre denominação de locador... Senhora presidente, questão de ordem. Projeto de lei 030, primeiro turno. Ah, desculpa. Projeto de lei 030/2015, que autoriza o Poder Legislativo Municipal a promover a revisão anual dos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal. Autor, mesa diretora. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. O parecer da Comissão de Finanças também é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 030/2015.
Pela ordem, senhora presidente. Apenas eu vou justificar que eu vou votar contrário a este projeto de lei, e o motivo é o seguinte, porque eu vou apresentar os motivos pelo qual estou votando contrário também a esse, na discussão do 46, porque o aumento ele tem que ser linear, então ele tem que acompanhar executivo e legislativo. Então é incoerente eu votar contrário o projeto de lei 46, que também faz a revisão dos servidores do executivo, e votar favorável o da Câmara se ele tem que ser linear. Então, apenas justificando que meu voto contrário ao 30 é por essa questão de que ele tem que ser linear, e no meu entender, apesar de que depois nós vamos debater sobre a questão de se ficou claro ou não ficou claro lá no CIS, a reunião com o Executivo e os sindicatos CISMA e Sindiúpes, sobre a questão se a Prefeitura poderia dar um aumento superior a 12% ou não poderia. Então, eu voto contrário ao projeto de lei número 30. Continue em discussão. Senhor presidente, só mesmo para razões de voto, eu preciso, antes de externar meu voto, fazer umas considerações. E, mais uma vez, eu quero agradecer a Vossa Excelência pela acessibilidade que teve em retirar, na quinta-feira, naquela sessão extraordinária, o projeto de lei 30. Porque, naquele momento, eu, particularmente, fui pego de surpresa com o substitutivo que foi encaminhado pelo Executivo, que, naquele momento, incluía uma matéria vinda do Executivo interferindo nesse poder. Para mim, é uma inovação do Executivo nesse momento. A cada dia que passa, a gente aprende mais. E, dessa forma, também aprendi de uma forma que eu acho, no meu entendimento, não é o correto. Tanto é que eu acho que, nesses dias de quinta até hoje, nós tivemos a cautela de cada um analisar melhor esse substitutivo, e é um consenso de que o Executivo Municipal de Aracruz não pode, em hipótese nenhuma, interferir nas questões administrativas desta casa. Então, Vossa Excelência teve a acessibilidade na quinta-feira de tirar de votação 30 e colocar no dia de hoje. No mérito, senhora presidente, o que diz a emenda constitucional 19, no inciso 10? As inovações introduzidas pela emenda constitucional 19, no inciso 10, foram a expressa referência à necessidade de lei específica para fixação, alteração de remuneração e dos subsídios, bem como a previsão da revisão anual como direito do servidor. Os servidores passaram a fazer jus à revisão geral anual para todos na mesma data e sem distinção de índice. Essas últimas exigências seriam observadas em cada esfera de governo. A revisão anual presume-se que tenha por objetivo atualizar as remunerações de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. Se assim não fosse, não haveria razão para tomar obrigatória sua concessão anual, ao mesmo índice e na mesma data para todos. Essa revisão anual constitui direito dos servidores, o que não impede revisões outras, feitas com o objetivo de reestruturar ou conceder melhorias e carreiras determinadas para outras razões que não a atualização do poder aquisitivo dos vencimentos. Pois bem, isso aqui é uma decisão constitucional, uma emenda, que diz o seguinte: a cada ano, os poderes constituídos, que é Executivo, Legislativo e Judiciário, eles têm que, na composição das reposições, não é aumento real, porque nós sabemos que não estamos tratando de aumento real, mas de revisão. E revisão, ela é obrigatória e é direito do servidor. Nós já temos os índices estabelecidos de 8,82, que foi o último que foi estabelecido nas mídias e próprio DIESE. Então, eu fico assim, a minha preocupação desta casa em adotar o mesmo índice do Executivo. Sabemos também que temos que acompanhar, porque o 3710 fala que é um acompanhamento linear, o que todos os poderes têm que dar no mesmo percentual às revisões. Então, eu confesso que na quinta-feira eu votei favorável, porque o processo veio em cima da hora e não tivemos condições de estudá-lo naquele momento. E hoje, em segundo turno, eu faço uma reconsideração do meu voto, considerando que nós não estamos valorizando e não estamos cumprindo o que determina a emenda constitucional, eu sou obrigado a votar contrário. Voto contrário ao índice de 2%, porque nós teríamos que estabelecer o índice de 8,82. Continue em discussão. Senhora presidente, público presente, apenas para deixar claro, senhora presidente, e para o público presente, que essa Casa de Leis, ela não pode, devido à Constituição,
fazer um projeto aumentando o índice do servidor. Não podemos fazer isso. Neste momento, se nós votarmos contra, o servidor não tem nada. Se nós, todos os vereadores aqui, votarem contra este índice, o servidor não tem nada. Então, é o índice, esse nós estamos discutindo, é o da Câmara, do servidor da Câmara. Da Câmara. Não estamos discutindo o do Executivo. Então, a gente fica numa situação que ou vota favorável e dá 2%, ou vota contrário e não dá nada. Só para esclarecimento. Se Vossa Excelência entender, vereador Paulo Neres, o que estabelece a emenda constitucional? Que, feito o cálculo, nos últimos 12 meses, nós temos que dar, é o direito, está dizendo aqui, é direito do servidor. Então, o que acontece? A mesa diretora, ela poderia, por iniciativa, ter estabelecido, respeito à decisão da mesa diretora, os percentuais. Não temos que esperar o Executivo dizer, olha, eu vou dar 1, 2, 3, 4. O que eu estou dizendo é que eu estou cumprindo com o que diz a Constituição. Reposição, o artigo 37, está lá, no artigo 37 da Constituição. Reposição inflacionária, não é ganho real, é repor ao servidor aquilo que foi acumulado nos últimos 12 meses. E que isso está dizendo o seguinte, mais uma vez, atualizar as remunerações de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. O que está acontecendo é que nós não estamos respeitando, nós estamos sequer atualizando o índice da moeda. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, 2% cumpre a obrigação constitucional? Não cumpre, porque o índice acumulado é 8,82. Então, eu sei que se não votar agora contra, não recebe nada, mas é um direito deles ter 8,82. É um descumprimento de uma norma constitucional. Estou votando dentro da legalidade, que não está sendo reposta, então não posso ser contrário às normas previstas. O que também não impede, vereador Paulo, e lógico, assim como o vereador Fábio, este vereador também respeita a decisão da mesa diretora, até porque tem que ser linear nos 2%, mas não impede a mesa de conceder o aumento, chegando ao percentual dos 8,82, que é a inflação, que é direito do servidor. Entendeu? Então, assim, eu não vou discutir agora o projeto de lei 046, porque vai ter o seu momento da discussão, apenas tratando do projeto 030. Por isso, não impede a mesa diretora. Entendo, né? E quem dera, vereador Fábio Machado, que pudéssemos estar aqui votando um índice que realmente fosse fazer jus à categoria. Quem dera. O Estado do Espírito Santo até agora não deu nada. Até agora não deu nada. Nós, a posição do legislador, não tenham dúvidas, o público presente, se o Poder Executivo pudesse encaminhar uma proposta melhor, com certeza todos nós iríamos votar. Se a mesa diretora colocasse um percentual maior, com certeza todos nós iríamos votar favorável. Eu só estou dizendo o seguinte, para não dar a entender que nós estamos votando 2% porque é 2% que nós queremos que dê mesmo. Não. O raciocínio é que, se não votar os 2%, é zero. Não. Eu acho melhor, já que é 2% e nós não podemos alterar esse valor, que dê 2%. É melhor 2% do que nada. Mas isso na visão de isso na visão, me permita, vereador Fábio Neto, a Vossa Excelência está misturando as coisas. Vossa Excelência está misturando a reposição do Executivo com o Legislativo. Entenda uma coisa, nós estamos agora a tratar do projeto 030, que está falando do Legislativo. Volto a dizer, ele tem que ser linear, mas nada impede a mesa diretora de chegar à inflação, não tem nada que impeça. Até porque chegar no final do ano, vereador, sabe o que acontece? É a realidade. Nós vamos devolver mais um montante de dinheiro ao Executivo, talvez até um montante aí de 3, 4 milhões de reais, infelizmente para quê? Não sei. Nós já devolvemos no primeiro mandato, no primeiro ano, no segundo ano, e é isso que vai acontecer novamente. Então, o que nós estamos a discutir aqui é o projeto 030. Vai chegar a hora da discussão do 046. Ele tem que ser linear, e eu entendo o que Vossa Excelência está falando. Mas, o que eu estou querendo dizer é que respeito a decisão da mesa diretora, né, de apenas conceder os 2% igual ao do Executivo, e não fazer um outro projeto de aumento equiparando a inflação. Mas que pode fazer, pode. O Poder Executivo pode.
Tá? Isso é fato. Só para dar uma explicação, quando se fala a mesa diretora, realmente é uma decisão que parte da mesa diretora. A gente, quando suspendemos as sessões na sessão passada, quando paramos para conversar, sentamos com o executivo, a maioria dos vereadores estiveram lá, foi no intuito de tentar mudar, porque essa Casa de Lei não pode mudar o índice. Somos poderes independentes? Somos. Poderemos fazer um projeto diferenciado do executivo? Poderíamos, entendeu? Dar os 8, alguma coisa a esta casa. Só que na mesa, na concepção, se não é de todos no passado, não sei se tem alguém que está mudando agora, mas é da sua maioria da casa que sempre desce a mesma coisa do funcionário aqui com do executivo, que a maioria acha não justo essa Casa de Leis dar os 8% aqui da diferença inflacional a essa casa, e enquanto o executivo não pôde dar, dentro dos motivos dele alegado, mais do que 2%. Então, essa é a posição, a gente tem consciência disso e os demais funcionários também têm. A maioria dos vereadores não acha justo que isso seja feito. Não que não tenha direito, temos e sabemos que podemos dar. Entendeu? Só que a gente prefere ter não que a gente é obrigado a acompanhar, que a gente só não acha, vereador, justo, entendeu? Que um vereador, que um funcionário de um poder saia com 2% e o outro saia com 8% de aumento. Por esse companheirismo, mais nada. Senhor presidente, é questão de coerência. Nós estamos a votar 30, que é do Legislativo, e 46 na próxima, que é do Executivo. O meu voto tem que ser coerente, eu tenho que votar contra um e contra o outro. Por quê? Porque eu estou invocando o cumprimento de uma norma constitucional. O que diz a emenda constitucional? Ela diz o seguinte: prevê revisão anual. Os 2% que nós estamos aqui discutindo não é ganho real nenhum, em absoluto. É uma parcela da reposição acumulada de 8,82 que a equipe econômica do governo reconheceu como acúmulo inflacionário. O que eu estou dizendo é que nós temos que cumprir o que diz a norma. Né? Essa casa está aqui para cumprir, para editar normas, cumpri-las e também cumprir o que está previsto. O que eu estou dizendo é que eu vou votar contra. É lógico que é muito melhor você ter um do que nada, mas eu estou cumprindo uma coisa que... O que diz lá? Tem que recompor. Não é ganho real, é uma recomposição. Então, não está estabelecendo os 8,82. Eu quero que os servidores façam essa reflexão, entendam o voto, porque eu estou invocando aqui um cumprimento de uma norma constitucional, que nós temos o dever de cumpri-la. Nós temos o dever de cumpri-la. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado com voto contrário do vereador Renato, Fábio Machado, Fábio Neto e Lúcio Zanon. Votação em segundo turno. Projeto de Lei 019, que dispõe sobre a denominação do logradouro público do bairro Guaxindiba. Autor, vereador Valmir Costa. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 019. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Projeto de lei 020/2015, que dispõe sobre a denominação de logradouro público no bairro Jequitibá, no município de Aracruz. Autor, vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 020. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado em segundo turno, o projeto de lei 020, de autoria do vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. Projeto de lei 045, que autoriza o Poder Executivo a reajustar o auxílio alimentação concedido aos servidores públicos do município de Aracruz. Parecer da Comissão de Justiça é favorável com o substitutivo. Em discussão, o parecer. Em votação. Só fazer a questão de ordem, só para não ter equívoco na votação. A senhora coloca em primeira votação o substitutivo? Porque já há um entendimento. Na questão da alimentação, tá vendo? Vai colocar em votação o substitutivo. Isso.
Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças é favorável. Com o substitutivo. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o substitutivo, o projeto de lei 045, o projeto de lei que objetiva reajustar o auxílio alimentação dos servidores do Executivo Municipal. Pela ordem, senhora presidente. Vereador Fábio. Senhora presidente, esse projeto, na última sessão, que foi a sessão extraordinária, eu estava presente e eu disse uma coisa e vou voltar a dizer. O substitutivo, ele veio alterar o valor do auxílio alimentação, de 50 para 70 reais. É só importante consignar o seguinte, os servidores municipais, em assembleia, deixaram bem claro, eu estava lá e os ouvi atentamente, eles disseram o seguinte, que no ano passado, a proposta apresentada e, em tese, vamos dizer, em mesa de negociação aceitada pelo Executivo, da seguinte forma, que era R$ 120. Então, o Executivo daria os R$ 50, né, na data da aprovação do ano passado, que não foi a data base, que foi maio, e se a arrecadação não viesse sofrer queda, ele daria R$ 70 no final do ano, se eu não estou enganado. E a arrecadação não teve queda, como nós, pelo menos os 10 vereadores presentes na reunião do CISA, puderam ouvir da boca do próprio gestor, do próprio prefeito, de que não houve queda de arrecadação. Muito pelo contrário, houve uma diferença a mais de 38 milhões de 2013 para 2014. Então, esses R$ 70, ora apresentado e que tem meu voto favorável, vamos assim dizer, a grosso modo, é o ticket de 2014. Esse ano, os servidores não apresentam proposta de ticket ao Executivo. Ele está cumprindo o que ficou o ora acordado no final do ano passado, que era para ter cumprido no ano passado, não cumpriu e cumpre agora. Então, eu sou favorável ao projeto de lei, né, o com substitutivo que altera de 50 para 70 reais, que é o que é justo aos nossos servidores, né, que tanto trabalham no Executivo. E aqui no Legislativo nós vamos discutir ainda, mas também sou favorável. Continue em discussão. Deixar bem claro, senhora presidente, senhores vereadores, que trata-se de uma verba indenizatória, né? Então, não há nada que comparar o 37 da revisão do acumulado inflacionário. É uma verba indenizatória que caminha meu voto favorável. Continue em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 045/2015, de autoria do Poder Executivo. Com substitutivo. Projeto de lei 046. Projeto de lei 046, que autoriza o Poder Executivo a promover a revisão geral anual dos vencimentos, salários e subsídios dos servidores do município de Aracruz. Autor, Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável com substitutivo. Em discussão, o parecer. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o parecer da Comissão de Finanças, que é favorável com substitutivo. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o substitutivo ao projeto de lei 046. Senhora presidente, já há entendimento desta casa para rejeição do substitutivo, que o substitutivo ele inclui nesse projeto 046 o índice também de reposição inflacionária do Poder Legislativo. Então, já há entendimento pela rejeição, né, vereador Paulo Neres, Vossa Excelência, que é líder do governo, né, poderia também já se manifestar com relação à rejeição, porque nós já votamos lá o 30, né? Já é uma incoerência termos que votar o substitutivo no 46. Conforme conversado, nós vamos votar contrário ao substitutivo. Continue em discussão. Em votação, o substitutivo. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários se manifestam.
projeto foi rejeitado. O substitutivo foi rejeitado. Em discussão, o projeto de lei 046. Pela ordem, senhora presidente. Agora sim, vamos falar dos 2% proposto pelo Executivo aos servidores da Prefeitura Municipal. Seria até, vamos assim que dizer, incoerência de minha parte, eu que estive na última Assembleia dos Servidores, esta Assembleia realizada em frente à Prefeitura Municipal de Aracruz, onde, quando colocada em votação a proposta de 2%, de reajuste, foi reprovado pelos servidores. Então, o Executivo depois fez a reunião, não tira o mérito de ter feito a reunião, de ter levado a sua equipe, de ter explicado, mas na última sessão acabou que eu não pude permanecer na fase da discussão deste projeto, em que até foi dito, que ficou muito claro, foi dito no projeto que falava-se sobre o ticket, e aí eu queria deixar para discutir na hora que falasse dos 2%, na verdade, eu também discordo de que ficou tão claro, porque quando várias vezes perguntado ao rapaz da Finanças, que eu não vou me recordar o nome agora, Eduardo, né? Quando várias vezes perguntado a Eduardo, a que percentual chegaria os 2%, chegaria a 47%, a 48%, a 49%, a 51,3%, que é o limite prudencial, ele por várias vezes falou, não, mas tem um estudo, é complicado, não dá para falar agora, então não ficou claro. Então eu entendo que talvez a dificuldade dos servidores hoje não compreender esses 2%, não seja nem, vamos assim que dizer, a dificuldade financeira alegada pela administração. Mas os vários outros projetos, sabe, vereador Lúcio, encaminhados a essa casa, como o aumento dos secretários municipais, votei favorável, o aumento dos secretários municipais, o aumento dos procuradores também de mais de 60%. Recentemente, agora, nós votamos uma gratificação de R$500 a R$1.000 para servidores da Fazenda e do RH. Então, é isso que deixa o servidor insatisfeito, tratar categorias de uma forma e outras de outra, e essas outras, a maioria dos servidores, mais de 4.000 servidores. Então, a dificuldade, talvez, até do servidor entender que não tem como dar mais de 2%, e se é que não tem como dar mais de 2%, porque, volto a dizer, o próprio prefeito disse, foi ele que disse, não foi eu, e sim ele, que não houve queda de arrecadação, e agora, pelo que a gente tem, está tratando com pessimismo a questão da arrecadação, é complicado. Então, por isso que o servidor hoje não entende, tendo em vista a valorização até, vamos dizer assim, bem elevada de outras categorias, de outras poucas categorias, 60, 70 servidores. Então, eu acredito que a grande dificuldade hoje dos nossos servidores municipais rejeitarem essa proposta de 2%, que é óbvio, quando o nobre líder do governo fala de que se não pegar os 2% não é nada, mas se nós fizermos um cálculo de 2% sobre um salário de R$800, vai dar quantos? R$15? R$15 dá para comprar o quê? 5 quilos de arroz? Então, é difícil a gente tratar disso. Então, por isso que eu tendo em vista que participei da Assembleia dos Servidores, tanto do CISMA quanto do Sindiups, em todas as duas assembleias, eles foram contrários a essa proposta de 2%, e eu acredito que a função de vereador é para representar o povo. Eu sou contrário a essa proposta de 2%. Pela ordem, senhora. Senhor presidente, o vereador Fábio Machado, se o vosso partido, de Vossa Excelência, estivesse ajudando o município de Aracruz, eu tenho certeza que o prefeito daria um aumento melhor para o funcionário. Mas o PT, infelizmente, o partido de Vossa Excelência, está acabando com o Brasil, essa roubalheira. É por isso que tem que fazer investimento em obra, que não está conseguindo nada lá em Brasília. Porque o vosso partido só fez roubar e acabar com o Brasil. Entendeu? E o prefeito, se tivesse conseguindo lá dinheiro lá para fazer obra aqui no município de Aracruz, não estaria passando por isso aí. Acabou a Petrobras, essa roubalheira está no país. Vosso partido está fazendo isso, vereador. É o Partido dos Trabalhadores. Está acabando com o Brasil. Gostaria de pedir ao público
De acordo com o nosso regimento, não é permitível a manifestação. Vereador, Gostaria de pedir... me permite a encarecidamente. palavra, vereadora? Eu não sei porque Vossa Excelência se coloca nervoso neste plenário, mas eu só gostaria, talvez o senhor não se recorde. Eu não vou fazer defesa do governo federal, até porque nós estamos no âmbito municipal, então não vou entrar nesse mérito. Mas só uma coisinha que talvez o senhor não detenha esse conhecimento, e é importante a gente falar isso para o senhor. Quem instituiu o piso nacional dos professores, vereador, foi o PT, foi o ex-presidente Lula que instituiu. E aí nós estamos vendo aqui em Aracruz, senhor vereador, com essa proposta de 2%, daqui a 2, 3 anos, nosso professor vai estar ganhando salário mínimo. Nosso professor vai estar ganhando abaixo do piso nacional. Então, Vossa Excelência, quando trata de assuntos, eu não vou tratar do que está acontecendo na Petrobras, até porque não me diz respeito, mas é até incoerência, o vereador, quando vem para esta casa projetos dando um percentual de mais de 60% para uma categoria ínfima, ou dando gratificação para 30, 40 pessoas, 30, 40 servidores, e para a maioria dos outros oferece 2%. Então, não tem culpa do governo federal. O município de Aracruz, se o senhor pegar a arrecadação de 2005 para cá, que foi o gestor passado, o senhor vai ver que ela sempre foi crescente. A arrecadação ela sempre foi crescente, ela nunca diminuiu, ela sempre cresceu. E isso dito pelo prefeito que Vossa Excelência é da base, isso dito por ele. Mas, então, vereador Fábio, é incoerente. mas o secretário, Vossa Excelência, votou a favor também do secretário. Sim, mas eu falei aqui que eu votei a favor, Votou a vereador. favor do secretário? Votei a favor, eu falei que eu votei. Eu não falei que eu não votei, não, vereador. Votei a favor. E, inclusive, vereador, como foi no início do mandato, dando um voto de confiança para o gestor, que na primeira licitação já foi condenado pelo Tribunal de Contas por erro. E Eu Vossa gostaria Excelência de sabe pedir aos disso. vereadores que se obedecem ao projeto. Então, Pela ordem, senhora então presidente. simplesmente, sim, concluindo meu raciocínio, por ter estado nas assembleias dos servidores, volto a dizer, eu estava lá e eu vi que eles não aprovaram, não teria lógica eu chegar aqui e ser favorável, porque eu vou ser chamado de incoerente por eles mesmos, porque eu estava lá e vi que eles reprovaram a proposta. Pela ordem, senhora Continue a presidente. discussão. Boa noite, senhora presidente, vereadora Mônica, senhores parlamentares, público presente. É lamentável a gente discutir uma situação que eu acho que seria o desejo de todos, inclusive do prefeito e de todos dessa Casa de Leis, conceder o que de fato é justo a todos os servidores. Agora, é lamentável o tratamento aí, seguindo o raciocínio do vereador Deilose, do governo federal, da União, com os municípios. Vereador, Isso faz parte relacionada à arrecadação, vereador. não se obter dentro do projeto. Senhora presidente, Só para concluir ali, chegar... Claro, fica à vontade. socorro, eu vou em socorro, Claro. se Vossa Excelência permitir. Excelência, presidente dessa casa, o parlamento vem do latim parlar, debater. Vamos deixar o debate. As coisas, nós temos que debater, essa casa está tão ausente de debate. Concordo com Vossa Excelência, mas o de- que está em pauta, vereador, é o projeto Sim. do repasse. Nosso Sim, mas regimento. as razões da situação, justamente, eles estão apresentando, e o voto do vereador ele tem que ser justificado, depois ele vai contrapor o que está sendo dito. Eu acho que Não, mas dentro dentro do respeito. Gostaria que fosse dentro prevalece nesta do projeto, casa. para não polemizar a sessão. Até porque Mas Gostaria é que a isso que a gente discussão vai dos chegar, vereadores hein? fosse dentro da É discussão do questão projeto. dos 2 ou 8 ali, né? E a questão é o seguinte, que eu falo em relação do tratamento mesmo do governo federal da União com os municípios. Porque de 100% dos impostos que nós pagamos, 70% é revertido, fica com a União. Somente 12% com os municípios e 18% com os estados. E a conta da saúde aumenta, educação também aumenta a conta. E aí a gente não vê a contrapartida do governo federal. Então, hoje nos coloca nessa situação lamentável, que eu tenho certeza que, na minha opinião, também seria dos meus companheiros, vamos pegar o exemplo dos professores, que recebesse o salário justo aí de R$10 mil, sabe? Que os servidores pudessem ter aí o que é justo hoje relacionado ao índice inflacionário. Mas, hoje, o tratamento com os municípios é o pior que tem, e, no meu ponto de vista, se continuar dessa maneira, mais 2 eleições, cidadão de bem
não entra mais em política, porque hoje, principalmente a gente que está na ponta, hoje está ficando sustentável. Continue Obrigado. a discussão. Eu gostaria de fazer uma... eu vou até encaminhar meu voto, né, contrário, é lógico, porque eu tenho que ser coerente. No 30 eu encaminhei contrário por não cumprimento de normas constitucionais. O fato que me chama a atenção é a questão específica do nosso município. Eu acho que está faltando a questão de gestão. O vereador daí, por quem tem maior respeito, disse, porque não tem verba. Mas se nós fizermos voltar 2 anos, né, na última reunião lá com o Sindiúpes e o Cisma, o prefeito falou na introdução, dizendo que tem ruas para serem pavimentadas, tratamento de esgoto. Mas, engraçado, lá atrás nós tivemos um percentual, valor substancial para dar início também a esse tratamento de esgoto, né, da forma que o vereador Adei fala que não tem dinheiro do governo federal. E tínhamos, o dinheiro voltou. Nós tínhamos o dinheiro também para terminar a unidade do CREARA, que foi dito nesta casa pela secretária de Saúde, dizendo o seguinte, olha, voltou R$500 mil, que eu não sabia nem de onde estava na conta, isso está na ata. Então, o que está faltando, primordial, é gestão pública, isso que é mais importante. Vossa Excelência está coberto de razão, vereador Leco. As pessoas de bem têm que voltar, sim, têm que ingressar à política, por quê? Para que esses desmandos, os atos de corrupção, não prevaleçam. Os que não são coerentes, não são comprometidos com a coisa pública, não pode entrar mesmo. Então, nós temos que deixar na vida pública, na política, pessoas que têm o interesse de que faça com que os municípios, o Estado e o governo federal, ele caminhe para quê? Para voltar todas as ações voltadas para a comunidade, a sociedade como um todo. Então, eu vejo o seguinte, peço para não concordar com a fala do meu amigo ADI com relação a essas ações que não vêm dinheiro. Vem sim, o que falta é gestão. E quanto relação ao voto 46, eu vou encaminhar meu voto contrário também, senhor presidente, e deixar bem claro, nada contra servidor. Eu estou dizendo que nós não estamos cumprindo uma norma constitucional que é reposição inflacionária, nos seus índices, da forma que foi reconhecida nos últimos 12 meses. Então, eu voto contrário porque não está cumprindo essa norma. Poderia até dizer, tenho certeza que o nobre líder vai dizer, não temos recurso. Só que muito bem disse a nossa vereadora Mônica Cordeiro, no voto que ela deu nas comissões de finanças, dizendo o seguinte, que não haveria necessidade do índice, né, do comprometimento, né, quanto que nós estamos comprometendo, porque tem decisões aqui dizendo o seguinte, reposição não entra no índice de comprometimento. Engraçado, né? Porque é obrigatório. Em votação. Não. Continue a discussão. Vereador Leco vai falar, vereador Paulo. Não, rapidamente, só um dado interessante aqui. O valor dos recursos do Fundeb por aluno repassado ao município em 2015 foi de 13%. Isso significa que este recurso, que é um recurso do governo federal, ao qual não valoriza a educação no município, não valoriza o município, aumentou 13%. A inflação oficial até a data base, para o servidor de Aracruz, que a data base é 1º de maio, foi superior a 8%, 8,82%, disse o vereador Fábio Neto, acho que foi isso. E a Constituição, ela determina que seja recomposto, no mínimo, a inflação. Então, o que a gente está aqui a solicitar é que seja olhado dessa forma. Volto a dizer, se desde o início do mandato não tivesse sido tratado outras categorias de forma diferente, talvez hoje nós teríamos uma facilidade de que o servidor compreendesse que os 2% é o máximo que pode ser dado. O problema é que foi tratado outras categorias de outra forma e agora diz que não pode dar um aumento superior a 2% para as demais categorias. E isso não tem jeito, isso inflama, isso é complicado, a gente sabe disso. Então, volto a dizer, pelos motivos que eu já disse aqui, eu estava na Assembleia e eles não aceitaram. Não tem coerência eu aqui ser contrário ao que eles falaram lá. Eles não aceitaram que eu não posso ser favorável, não tem lógica. Até mesmo porque, senhora presidente, pela ordem, até mesmo porque é por isso,
por essa não reposição da inflação histórica, não é só neste governo, mas governos anteriores também, é que já temos quase 1.100 servidores no município que recebem menos de um salário mínimo, que precisa ter uma gratificação para poder igualar a um salário mínimo. Então, isso é o quê? É o achatamento histórico dos salários que vão ser achatados, que sempre foram achatados pela a complementação, na realidade, né, poder chegar ao mínimo. Esse achatamento histórico que faz com que praticamente 1.100 servidores municipais hoje recebem menos de um salário mínimo. Continue a Então, também discussão. encaminho o meu voto contrário, por imaginar e por ter certeza que o servidor merece mais. Senhora presidente, vereadores, com certeza, vereador, com certeza que o servidor merece muito mais. Acho que isso aí não é o que está em pauta aqui. Senhora presidente, projeto bastante debatido, que bom, né? O local desses embates é aqui mesmo, é o embate das ideias. O momento que nós estamos discutindo hoje discutimos algo que todos queremos. Discutimos algo que todos queremos, que não temos autonomia para aumentar 0,0001. Não está em nosso poder aumentar o índice. Só dizer que a vontade dessa casa é dar um índice, por favor, é dar o índice que o servidor merece. Essa casa, na sessão anterior, suspendeu a sessão, fez uma reunião com alguns dos senhores que se encontram na plateia. Do fruto dessa reunião, vereador Fábio Machado, nós conseguimos, através de entendimento com o Poder Executivo, que o ticket fosse aumentado de 50 para 70 reais. Foi um ganho. Foi um ganho. Tá, tudo bem. Essa casa está fazendo o papel dela, né? Gostaria que vocês entendessem, se nós votarmos contrário, se seguirmos o voto que já foi sinalizado pela oposição, o servidor terá 0%. Eu não me sinto confortável, senhora presidente e vereadores, de votar contrário ao servidor. Eu sei que 2% não é o correto que a categoria quer, porque até mesmo porque a correção da inflação nada mais, não é nenhum ganho real. O interessante seria que fosse dado a reposição e um ganho real, e que fosse dado 2%, 3%, 5% acima da inflação. Este seria o ideal, concorda, professor? Este seria o ideal. Mas nós não somos poder executivo, nós somos poder legislativo. Não temos essa autonomia. O que veio a essa casa na sessão passada, nós fizemos, vereador Fábio Neto, e volto a dar os parabéns à nossa presidente, que teve a sabedoria de interromper a sessão. Nós fizemos nossa parte. E nós queríamos também que aqui hoje pudéssemos estar dando além dos 2%. Mas isso não foi possível. O Poder Executivo mostrou por A mais B que não era possível, né? Quem sabe, vereadores, a gente possa estar trabalhando junto ao Poder Executivo para mais na frente, no final do ano, quem sabe venha um abono, alguma coisa que possa estar melhorando a satisfação do servidor. Eu estou, por favor, Eu gostaria de educação, nós pedir estamos mais falando uma com vez. boa parte de professores, né? Falando, vamos aguardar. Então, senhora presidente, eu vou encaminhar o meu voto, vou pedir aos meus pares que votem favorável ao projeto. Senhora presidente, só para deixar consignado que o voto, acredito que acredito que acompanha, a oposição acompanha, é um voto contrário por não cumprimento de norma constitucional, descumprimento de norma, não valorização em momento nenhum do servidor, criação de, falei isso para o prefeito lá na reunião, Vossa Excelência está criando castas, são grupos, valorizar um grupo em detrimento de outro, não valorizando como todo servidor. Então, meu voto é nesse sentido. Não voto contrário por não estar valorizando, não estar cumprindo norma constitucional e está criando grupos dentro do grupo de servidores. Até Em mesmo votação. Pela ordem, senhora presidente, até mesmo porque, diante da fala do nobre líder, todo o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, vereador Paulo Neres, eu voto contrário, afirmando que o vereador
Fábio Neto, que o vereador Fábio Machado disse, o voto contrário hoje a esses 2% não é voto contra o servidor. Em momento algum não é voto contra o servidor. Porque o que a gente entende é o seguinte, lá naquela reunião no CISA, volta a falar o que o vereador Fábio Machado disse aqui, o prefeito, juntamente com sua equipe, lá estava esse Eduardo, acho que é de Finanças, né, todas as vezes que o vereador Fábio Neto, e ele foi insistente nisto, o vereador Fábio Neto foi insistente nisso, mas mostra até onde chega se aumentar mais 1%, se chegar a 3%. Esse 1% chega a quantos? Qual porcentagem? E não conseguiu responder, não conseguiu ou não quis responder, não sei, de alguma forma. E, assim, parece que tudo que acontece no município tem uma certa desculpa. A questão de um melhoramento nesse 2% aí, poderia chegar pelo menos a 3% ou 4%, quem sabe, talvez até 8,82%, sabemos que é difícil, mas melhorar um pouco além desse 2%, sempre tem uma desculpa dizendo que a receita caiu, que não sei o quê, e lá foi provado que não caiu. Quanto à realização de não obras aqui, no início do mandato, a receita também tinha caído, depois foram as fortes chuvas torrenciais que arrasaram com o município, e agora é a presidente Dilma que é culpada. Não dá para entender, não dá para entender. Em votação. Fala, vereador. Desculpa, senhora presidente, apenas para finalizar, só, vereador Lúcio Zanol, se o senhor pode ter certeza, estar convicto do que eu vou dizer. Se o meu voto contrário a este projeto fizesse com que aumentasse 1%, 0,5%, eu votaria contrário, como todos os vereadores aqui votariam contrário. Mas nós temos consciência, vereador, que se votarmos, por favor, querida, professora, por favor, mas nós temos consciência que se votarmos contrário, é 0 para a categoria. Tem famílias ali que 2% é pouco, mas é melhor do que nada. Então, eu reitero, senhora presidente, o voto favorável ao projeto. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado com os votos contrários do vereador Fábio Neto, Fábio Machado e Lúcio Zanão. O projeto foi aprovado em segundo turno, projeto de lei 046, de autoria do Poder Executivo, e rejeitado o substitutivo. Projeto de resolução 003/2015, que dispõe sobre o reajuste do auxílio alimentação dos servidores do Poder Legislativo. Autora, mesa diretora. Parecer da Comissão de Justiça é favorável, com emenda. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças é favorável, com emendas. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 001/2015, que modifica o artigo 1º, alterando o percentual do reajuste do auxílio alimentação dos servidores do Poder Legislativo. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em votação, o projeto de resolução. Caminho voto favorável, senhora presidente, deixando consignado mais uma vez que tratasse de verba indenizatória, não de reposição salarial. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em segundo turno o projeto de resolução 003/2015, de autoria da mesa diretora municipal da Câmara de Aracruz, com a emenda modificativa 001. Passamos à fase das comunicações. Não tem ninguém inscrito. Nada mais havendo tratado, dou por encerrado, senhores vereadores, convocando todos para uma sessão extraordinária, quarta-feira, às 10h30. Boa noite a todos. Deixar o blazer lá, né? Que aí eu... Fico aqui.